Mais um movimento importante acontece em 2025. Na segunda-feira, dia 7 de julho, o Urano entra no signo de Gêmeos às 4 horas e 43 minutos, horário de São Paulo, iniciando mais um ciclo importante de potenciais transformações e revoluções absurdamente importantes. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de novo ao canal da Academia Astrológica. E para você que está aqui a primeira vez, eu sou o Nando Hander, sou astrólogo há 15 anos, trabalho com terapia astrológica, aula de astrologia, mapa natal, sinastria, previsões, tudo que envolve astrologia a gente tem aqui no nosso canal. E semana sim, semana também, a gente está aqui fazendo vídeos com vocês para falar sobre o que os eventos astrológicos atuais e também sobre conceitos astrológicos para você poder aplicar a astrologia de uma forma mais prática no seu dia a dia. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os efeitos de Urano no signo de Gêmeos, que vai durar um tempão, mas a gente vai pensar de formas diferentes ao longo desses próximos 8 anos. E por que eu falo 8 anos? Porque o Urano ele vai passar para Gêmeos agora, na segunda-feira. Ele fica ali um pouquinho e ele volta para Touro. E ele volta um tantão para Touro, né? Se eu não me engano, ele vai voltar uns 3 graus, quase 4 graus no signo de Touro, que é bastante coisa. E ele só volta a entrar em Gêmeos e ficar em Gêmeos de verdade a partir de 2026. É mais ou menos o que aconteceu com Plutão, né? O Plutão, o ano passado, ele deu uma passadinha no primeiro grau de Aquário, ficou retrógrado, voltou um tanto para Capricórnio. E no final do ano de 2024 ele entrou definitivamente em Aquário e lá fica para os próximos anos, né? O Urano está fazendo um trânsito similar, assim também como o Netuno e o Saturno, que semana passada eu fiz um vídeo falando sobre a volta deles lá pro signo de Peixes. Esse vídeo é um vídeo que eu falo sobre previsões para o segundo semestre dos trânsitos planetários, tá? Se tudo der certo essa semana também vou colocar um vídeo sobre previsões para cada signo no segundo semestre, beleza? Então quer saber como é que os outros planetas estão funcionando, quais são as perspectivas desses planetas? É só entrar lá procurar no vídeo previsões para o segundo semestre de 2025, se eu não me engano. Vou deixar aqui no card ou na descrição para vocês acessarem, tá? Mas o tópico aqui é Urano. Antes da gente entrar no tópico, vale a pena lembrar que todas as essa análise que eu estou fazendo é uma análise generalizada e vale para um nível bastante expansivo, né? Ele é bem grande. E individualmente isso vai ter períodos diferentes que vão atuar. Então, se você é de Gêmeos, tem ascendente em Gêmeos, Lua em Gêmeos, não fica preocupado antes da hora, né? E também, a hora que chegar a hora não é para ficar tão preocupado assim, porque você tem o poder de conseguir vivenciar isso da melhor forma possível. O que acontece como o Urano é muito lento e ele vai ficar 8 anos em Gêmeos, ele vai pegar pontos do mapa do pessoal de Gêmeos em momentos diferentes e é exatamente isso que eu vou falar com vocês aqui nesse vídeo, né? A gente vai trabalhar essa análise de Urano por decanato, que é uma coisa que normalmente eu não faço, mas eu resolvi fazer porque o Urano é diferente, então eu quero fazer um negócio diferente. Então a gente vai falar desses espaços de tempo diferentes, onde o Urano vai atravessar e mexer com pessoas diferentes, com mapas diferentes, tá? E vale a pena lembrar também que toda vez que você está vendo vídeos de astrologia, você está vendo informações generalizadas e que para você ter a melhor informação tem que fazer o seu mapa natal e as suas previsões, tá? Aqui na Academia Astrológica, para quem é novo, eu costumo fazer um pacote, um descontão para você fazer os dois juntos. Você fazer uma sessão de mapa natal e uma sessão de previsões, a gente combina e tem um descontão, um descontaço para você fazer os dois juntos. Bacana? Então essa é a melhor forma que você tem para lidar com qualquer trânsito que esteja acontecendo, com eclipses, com planetas retrógrados, né? Daqui a pouco a gente tem Mercúrio retrógrado, tá? Mas ainda acima de tudo, o mais importante é você saber como utilizar isso no seu dia a dia. E aí a gente tem que fazer mais sessões. Então eu sugiro para você experimentar as terapias astrológicas, tá? Quer fazer uma sessão avulsa só para você experimentar? Manda mensagem aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal, tem o WhatsApp para você entrar em contato comigo. E também tem o PDF com todos os valores e serviços que tem aqui. Beleza? Então, sem mais enrolar,
vamos lá falar do planeta Urano. E antes de a gente entrar nas características de Urano, eu vou falar o tempo, né? A gente vai dar uma analisada no tempo em que ele vai ficar nesse trânsito no signo de Gêmeos, beleza? Então bora lá, olha só. Estava fazendo uma pesquisa aqui, mexendo no meu programa até conseguir descobrir quando que esse Urano entra no signo de Gêmeos. E vou mostrar para vocês aqui na tela. Deixa eu começar a gravar nossa tela aqui. Então, o que eu tenho aqui? Ó? O Urano está no finalzinho do signo de Touro, exatamente em conjunção com o meu Sol, com o Sol do Titio. E ele entra aqui no signo de Gêmeos 00000 de Gêmeos no dia 7 de julho, que é uma segunda-feira, às 4 horas e 43 minutos da madrugada. Quer dizer que agora que a gente estiver dormindo, o Sol vai passar, o Sol nada, o Urano passa para o signo de Gêmeos e lá ele vai permanecer por um bom tempinho, ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Então ele está aqui, ele entra aqui no signo de Gêmeos hoje de madrugada, vai passar aqui, né? E ele vai andar só um tequinho no signo de Gêmeos, ele vai sair do zero aqui, ó, ele vai até 1 grau e 28 minutos, bem curtinho, bem pequenininho. Só vai pegar um pedacinho bem escasso aqui. Então quer dizer o quê? Quando o Urano faz essa passagem, ele vai entrar em conjunção e ele vai trazer a energia dele para o ponto do seu mapa que estiver localizado entre 0 grau de Gêmeos e 2 graus, assim, no máximo 3 graus, assim, exagerando um pouquinho, tá? Quer dizer que se você nasceu nos primeiros 3 dias de Gêmeos, pode ser dia 20, 21, 22 de maio, você está vivendo essa conjunção do Urano com o seu Sol, ou se você tiver a Lua, ou a entrada de casa, ou outro planeta ali, o Urano está passando ali, encostando naquele pedaço do seu mapa e trazendo a energia dele para ali dentro. O que você pode esperar disso de uma forma bem resumida é que o Urano é um planeta de alterações significativas e inesperadas. Ele é um planeta de autonomia, de mudança de característica muito fundamental daquele lugar ali. Então, se você tem qualquer setor ali, por exemplo, um exemplo bem básico, tá? Se você tem a entrada da casa 4 ali em 2 graus de Gêmeos, por exemplo, essa passagem de Urano, muito possivelmente, assim, eu me arrisco a dizer, 99% de chance de você mudar de casa ou de você mudar, ou de você vivenciar uma mudança de estrutura na família. Você pode construir a sua família nova, você pode se separar da sua família original, você pode mudar de casa. Alguma coisa nesse setor com certeza vai acontecer no próximo ano, especialmente, tá? Então, sempre pense em Urano como algo que traz uma mudança inesperada. Ele é como virar mesmo significativamente aquela situação. Pode ser para o lado negativo? Pode ser para o lado negativo, mas sempre que ele faz alguma coisa negativa, ele abre espaço para algo novo, tá? Então a gente tem que pensar o que é que pode vir de diferente, de inovador, de criativo, que te traga mais autonomia, mais liberdade, mais capacidade de se tornar mais verdadeiro com você mesmo dentro daquele setor, tá? O Urano, ele pode ser... Eu adoro Urano, cara, eu acho o Urano espetacular, mas a gente precisa aprender a identificar esse caminho dele, tá? Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, e isso é uma coisa que vale a pena não só para quem é de Gêmeos, mas para quem é de Touro, como eu, que tem o Sol, Lua e Ascendente, toda aquela coisa ali no finalzinho do signo de Touro. O Urano, ele vai caminhar dentro desse espacinho de Gêmeos que eu falei para vocês, ele vai ficar no movimento direto, calma que eu preciso pôr o óculos, ele vai ficar no movimento direto até dia 4 de setembro, tá? Do dia 4 de setembro para frente, ele vai ficar retrógrado e na hora que ele estiver voltando, no dia 3 de novembro, ele volta para o signo de Touro e ele vai ficar lá até mais ou menos 27 graus, tá? Então, o que é? Ele vem para cá no dia... Cadê? No dia 3 de... Vou fazer um 3 bem bonito aqui, ó. Dia 3, olha que beleza, ó. Olha que lindo. No dia 3 do 11, o Urano volta para o signo de Touro e ele vai continuar as interferências, entre aspas, ele vai continuar promovendo as grandes transformações que estão acontecendo com pessoas que têm posicionamentos aí nos últimos graus de Touro, que eu sou uma delas, tá? Em breve eu vou contar várias diferenças, várias situações que estão acontecendo comigo desde que esse Urano começou a pegar meu Sol. Até o final do ano eu vou contar tudo para vocês, que são várias situações, tá?
Então ele volta lá no dia 3 de novembro. Então ele volta para cá e ele vai mais ou menos até o grau 27 e qualquer coisa de Touro. Aí ele muda o caminho dele, volta no movimento direto e a última passagem dele em Touro termina no dia 26 de abril de 2026, quando ele passa definitivamente pro signo de Gêmeos, tá? E aí ele fica do dia 26 de abril até o dia 22 de maio de 2033. Então é um século que ele vai ficar ali, ele vai ficar um tempão passeando dentro desse signo de Gêmeos. Aí indo, né, ele vai no movimento direto, fica retrógrado, vai no movimento direto, fica retrógrado, ele vai nesse indo e vindo aí durante um bom tempo. E ele vai provocando essas transformações. Como eu falei para vocês há pouco, né? O que é mais importante a gente pensar com o Urano? A gente tem uma realidade. Quando esse Urano passa, ele vai mudar essa realidade, ele vai alterar a perspectiva disso. Tanto a nossa questão de ação, quanto a de recepção de situações de vida que muito provavelmente estão ligadas com situações que são completamente fora do planejamento. São coisas que não são pertencentes à nossa visão de futuro e que aparece de uma hora para outra e a gente olha para aquilo e fala, você tem duas opções, obviamente. Você olha para aquilo e fala, nossa, não quero fazer isso. A outra é, pô, alguma coisa diferente da minha programação está seguindo aqui. O que isso carrega de positivo dentro dela? E como que eu posso aproveitar isso? Como que eu posso transformar isso em algo que seja é, construtivo para a minha realidade, tá? Só para vocês terem uma ideia, ao longo desse ano já aconteceram várias situações que não estavam no planejamento na minha vida. Uma das coisas que aconteceu foi que Carol e eu queríamos mudar de casa, a gente tinha uma vontade bastante significativa de mudar de casa e a gente foi postergando até no momento em que surgiu uma oportunidade que a gente precisou fazer uma mudança de casa em 2 semanas e era uma coisa que não estava no nosso horizonte. Era uma coisa que a gente pensava que estava guardado na gaveta lá, que a gente pensava de vez em quando, a gente conversava e tal, mas de repente o negócio aconteceu e em 2 semanas a gente teve que mudar tudo. Então foi uma coisa assim, foi algo muito surpreendente e que levou a gente para uma realidade diferente. Obviamente, no meu mapa, essa passagem ele não está ligado diretamente com a casa 4, mas ao mesmo tempo que estava rolando esse Urano, também estava rolando coisas que estão relacionadas com o setor de moradia e de família, tá? Então tem várias coisas envolvidas nesse sentido que misturando essas informações e com a forma repentina como isso aconteceu, mudou bastante a forma como a gente teve que lidar com praticamente tudo, né? Porque você muda de casa, muda tudo, muda tudo. Junto disso, ainda vieram outras 3 situações completamente, tipo, inimagináveis apareceram aqui para minha vida e eu tô tendo que lidar com elas de formas criativas, né? Eu tô tendo que lidar com isso de uma forma diferente. Então você precisa pensar como que está o setor do seu mapa que está envolvido dentro dessa pequena passagem, tanto de touro quanto do início de gêmeos, como que está aquilo? O que aquilo representa para você? Qual que é a característica daquele setor? Casa 9, casa 8, casa 7, o que for que você está vivenciando aquela passagem de Urano, é muito importante que você entenda que aquela situação vai ser transformada, aquilo vai mudar de uma forma significativa. Se você está falando do Sol, por exemplo, é a sua relação com a vida de uma forma geral, porque o Sol é a nossa vitalidade, é o nosso desejo de se tornar algo, né? Vai ser transformado com muita força, né? E a gente pode sentir isso em vários ambientes diferentes, especialmente nos ambientes que são mais importantes, que são vinculados com o nosso Sol, da nossa perspectiva, tá? Isso é uma coisa que você tem que ver caso a caso, tá? Por isso que eu sugiro, o Urano, ele pode atuar de formas muito esquisitas, né? Não tão esquisito quanto o Netuno, por exemplo, mas ele pode atuar de umas formas bem esquisitas. Então eu sugiro que você faça suas previsões e essa análise específica para poder identificar que essa é uma atuação uraniana e você tem que agir como. Essa é a dica mais importante do vídeo, tá? O Urano, ele vai mudar as coisas, então você precisa agir com o máximo de flexibilidade e mente aberta para poder lidar com todas essas características, certo?
Senão você vai passar por um período aí um tanto quanto angustiante, beleza? Vamos pensar agora no seguinte, ó, o Urano ele demora muito tempo para fazer o caminho dele. Então agora eu vou dar a dica para quem nasceu em períodos diferentes de Urano e o que isso pode representar. Quem nasceu em períodos diferentes de Gêmeos e o que isso pode representar. Questão dos decanatos. Decanato é uma divisão que se faz dentro dos signos a cada 10 graus, por isso chama decanato 10 graus, tá? Então você tem do 0 ao 10, do 10 ao 20, do 20 ao 29,59. São 3 níveis, são 3 seções diferentes do signo que a gente vai lidar. Então, o Urano vai andar do grau 0, ele vai andar no primeiro decanato, do 0 até o 10, ele vai andar de abril de 2026 a junho de 2028, tá? E aí aqui vai pegar as pessoas que têm Sol, Lua e Ascendente dentro desses graus aí. Quem nasceu nos primeiros 10 dias de Gêmeos, mais ou menos, vai vivenciar essa passagem de Urano com muita força ao longo desse período aqui, desses 2 anos, tá? Viver todas essas transformações, as mudanças, né? Essas mudanças repentinas, formas novas de pensar. Na segunda passagem vai acontecer de junho de 2028 a julho de 2030, tá? Aí o pessoal que já nasceu mais para o meio do signo de Gêmeos, ali vai passar por essa metade aqui. E aí depois de julho de 2030 a maio de 2033 é que a gente vai pegar o último estágio, o último decanato, a última fase dessa passagem de Urano ali, e no finalzinho, lá 2030, finalzinho de 2032, 2033, esse Urano ele já passou para Câncer, ele ficou retrógrado e voltou para Gêmeos, e depois ele vai passar para Câncer de novo em 2033, da mesma forma como ele está fazendo com Touro agora, tá? Então quem nasceu nos últimos 10 dias de Gêmeos, que está lá em junho, né, o nascimento lá do dia 10 de junho até mais ou menos o dia 20, não precisa se preocupar, porque isso só vai acontecer lá na frente. Então você tem um tempão para poder se programar e entender o que isso vai significar para a sua vida, observando o que está acontecendo com as outras pessoas de Gêmeos também, que vai ser mais ou menos parecido. Mas, mais uma vez, essencialmente, você precisa lidar com as passagens, identificar essas situações de Urano e agir com o máximo de criatividade, flexibilidade e mente aberta possível que você possa ter. Eu sei que a pessoa de Gêmeos já é mais expansivo, mais comunicativo, curioso e versátil, né? Mas o Urano ele pode trazer situações que sejam bastante diferentes da sua realidade. Você pode aproveitar aquilo, mesmo que seja uma situação que você não consiga se identificar e se sente tenso com isso, você pode aproveitar aquilo e agregar no seu dia a dia várias informações diferentes que transformem essa sua realidade, beleza? Tem que ver isso caso a caso, tá? Bom, saindo do pessoal indo para o Mundial, o que a gente pode esperar desse Urano em Gêmeos? O Urano é um planeta de tecnologia, de invenções, de revoluções, de inovações bastante significativas. O Gêmeos é o signo da conversa, da comunicação, do estudo, da curiosidade. É um signo muito mental, né? Essencialmente ar, né? Então, quando você junta esses dois elementos que são pensamento, a gente tem uma revolução muito significativa na forma como a gente se conversa, como a gente pensa, como a gente lida com informações, e isso vai ganhando força cada vez mais. Eu imagino que ao longo desse tempo a gente vai ter uma revolução no nosso sistema de ensino, na forma como a gente se comunica usando a tecnologia, na questão especialmente da inteligência artificial. Isso vai subir assim exponencialmente ao longo desses próximos 8 anos, e a gente vai ter uma vivência muito forte com relação a isso. Nessa primeira fase do primeiro decanato aqui, que é de abril de 2026 a junho de 2028, a gente vai ver isso abrindo um leque absurdamente grande. Então a gente já tem muitas informações acontecendo dentro dessa questão de inteligência artificial, vai se expandindo, e o negócio, a visão que eu tenho é que isso pode a gente pode perder um pouquinho a mão. O negócio pode ficar muito espalhado, servindo para qualquer coisa, e muita coisa inútil sendo produzida, e a gente acaba aderindo a muitas informações que a gente pode achar que é boa, mas que pode ser mais confusão e mais do mesmo, ou mais coisas inúteis acontecendo. E durante esse processo a gente pode ter vários
conflitos, mas eu acredito que a gente pode vivenciar mais experiências de confusão mental e excesso de pensamento, aquele burnout mental, num nível global, com muito mais intensidade que a gente está vivendo agora. Por que eu falo isso? Porque o primeiro decanato de Gêmeos é regido por Mercúrio, que é um planeta já mental. E quando você tem esses dois juntos, você tem uma atividade mental muito, muito exacerbada, com muitas ideias e que pode gerar um cansaço mental de tanta informação que a gente está vivenciando, tá? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. O segundo decanato, que é de junho de 2028 a julho de 2030, tá? É regido por Gêmeos. Por o inferno, como é que chama aquilo lá do amor? Vênus. Vênus. É regido por Vênus. O que quer dizer que a ligação de Urano com Vênus vai começar, ou potencialmente pode cair um pouquinho mais para a área das relações. E aí a gente pode encontrar um pouco mais de conflitos e um pouco mais de dificuldades. Uma coisa que é bastante interessante da gente pensar é que quando a gente teve a passagem de Urano em Gêmeos, a gente teve várias situações de conflitos e guerras. A gente sempre tem, mas são conflitos e guerras marcantes. Então, por exemplo, lá atrás a gente teve a independência dos Estados Unidos, que a gente teve Urano, estava em Gêmeos quando isso aconteceu. Outra coisa que aconteceu foi a Revolução Industrial. Essa revolução industrial, sob certo ponto de vista, ele pode estar mais vinculado com o primeiro ou com o terceiro decanato do que com o segundo. Essa independência dos Estados Unidos pode estar mais vinculada com a característica daquilo, pode estar mais vinculada com a questão da relação com Vênus. Tá? E uma coisa que é muito importante da gente pensar é que quando a gente teve a última passagem de Urano em Gêmeos, foi exatamente quando a gente teve a Segunda Guerra Mundial. E quando o Urano estava no segundo decanato de Gêmeos, estava em conjunção com Vênus com Marte, quando a gente teve em 1945 a bomba de Hiroshima. Então olha como as relações pessoais, né, passaram por um momento de choque bastante significativo. Não acho que isso acontece de novo, mas eu acho que a gente tem muitas situações de conflitos mundiais acontecendo que podem encontrar ou podem vivenciar situações de violência, de agressividade muito mais intensas do que a gente está vendo até agora. E a gente vai precisar ver isso à medida que for passando o tempo e observando principalmente os eclipses que a gente vai ter em Gêmeos, que vão ser em 2029 e 2030. A gente vai ter eclipses lunar e solar acontecendo lá nesse signo. Bacana? O último decanato acontece lá de julho de 2030 a maio de 2033, que é onde a gente tem... Acredito que nessa fase é onde a gente tem o grande desenvolvimento e o grande destaque, até sob certo ponto um pouco arriscado, da evolução da inteligência artificial, porque o terceiro decanato ele é regido por Saturno e Urano, né? Porque a relação ali é Gêmeos e Aquário. Então, essa passagem de Urano no finalzinho ali pode intensificar de uma forma muito significativa a nossa vivência com inteligência artificial, a ponto de, por exemplo, a gente ter os serviços de base sendo executados por robôs. Né? Isso é uma fantasia, né? Uma viagem. Isso pode acontecer? Pode, porque tem muita coisa sendo construída nesse sentido, mas isso pode popularizar de uma forma muito significativa. Além disso, todas essas relações que a gente tem e a questão da inovação e da revolução que Urano pode provocar, e Urano está relacionado com viagens espaciais, com aeronáutica, com o espaço, né? A gente pode ter grandes avanços dentro dessa perspectiva de viagens interplanetárias, de contatos com outras inteligências e coisas nesse sentido. Então, essa fase de Urano em Gêmeos é uma fase que pode ser, ou provavelmente vai trazer para a gente, situações que a gente nunca imaginou na nossa vida, tanto para uma vida íntima quanto para uma vida global, e a gente está ali somando com tudo que está acontecendo, né? Esse Urano ali, o Plutão em Aquário, o Netuno em Áries, Saturno em Áries, né? Todo esse monte de gente mudando de signo, a gente está vivendo uma fase muito importante
A gente está vivenciando a mudança mais importante da espécie humana nos últimos todos os 1000 anos de vida. Eu espero que seja bom para todo mundo, eu espero que a gente não se mate, eu espero que a gente evolua significativamente e alcance esse patamar de evolução de civilização, sabe? Eu acho que isso vai ser muito bom para todo mundo. Beleza? Então é isso. Próximo vídeo é sobre, se tudo der certo, sobre previsões para os signos do segundo semestre. Quer fazer sua sessão? Sabe, né? É só mandar mensagem. Beijo.